Olá, começa agora o Notícias da Semana com os assuntos que foram destaque no Poder Legislativo. O programa de hoje destaca as discussões sobre as obras da alça de contorno viário da Grande Florianópolis. O empreendimento continua no papel e, além de deputados, mobiliza várias entidades. Tem ainda os debates do primeiro simpósio sobre segurança alimentar e nutricional, a suspensão da greve dos servidores da saúde e as homenagens que marcaram a semana no Poder Legislativo. Isso e muito mais agora no Notícias da Semana. Trabalhar de forma conjunta para viabilizar as obras da alça de contorno viário da Grande Florianópolis. É a proposta de parlamentares e representantes de diversas entidades que esta semana voltaram a defender a construção do novo acesso. O empreendimento continua no papel. São mais de 14 anos de espera para o início das obras. Cansados de tudo isso, representantes de várias entidades estiveram na Assembleia Legislativa pedindo apoio aos parlamentares na Comissão de Transportes. Eles querem uma reunião imediata com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Precisamos da decisão da ANTT em cima do projeto original. Por que isso? Eu não tenho dúvida que todos os parlamentares, tanto estaduais quanto federais, como os prefeitos das regiões, trabalharam. O grande erro foi o trabalho individualizado. Não existe crescimento em região nenhuma se não tiver um trabalho integrado com planejamento. Cerca de 150 mil veículos passam diariamente pela BR-101. Destes, 11% é o restante de usuários potenciais do anel viário, cerca de 16 mil veículos. Isso de acordo com a Autopista Litoral Sul. Mas as associações discordam. Elas dizem que esse número é muito maior, 70 mil veículos. O contorno foi projetado em 1998 pelo atual DENIT. O governo quer que o projeto original, com 42,33 quilômetros, seja preservado e não encurtado para 33 quilômetros. Nós vamos ter, a partir de hoje, 3 audiências públicas, de acordo com o que manda a legislação, convocadas pelo IBAMA, porque isso faz parte do processo de licenciamento ambiental. Nós estamos ansiosos para ver qual a proposta que eles vão nos trazer. O governo, quando privatizou a 101, ele privatizou com uma condição: quem ganhou o direito de cobrar pedágio está obrigado pelo contrato de fazer o contorno em volta da Grande Florianópolis. E, lamentavelmente, a ANTT, que é o órgão do governo responsável pelo controle, pela fiscalização no sentido de obrigar essa empresa a construir, até agora não fez nada. Os deputados escutaram atentamente todas as reivindicações e ficou definida uma nova reunião para tratar desse mesmo assunto. Eu acho que nós temos que ser respeitados. Nós não podemos ser tratados assim, como se fosse um Estado que não merece respeito. Então é com esse espírito que nós vamos convocar o Fórum Parlamentar, né, a comissão, as entidades, a superintendência do DENIT para tomar uma medida e dali para frente a ação vai ser dura até buscar a resposta. Debates também na Comissão de Turismo, que esta semana aprovou a criação da Semana Catarinense do Meio Ambiente. A proposta foi apresentada por estudantes que participaram do programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Escola do Legislativo com alunos da rede pública e privada de ensino. O projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati foi relatado pelo presidente da Comissão de Turismo, o deputado Neudi Sareta. A matéria propõe que a Semana Catarinense do Meio Ambiente seja comemorada todos os anos a partir do dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A Semana Catarinense de Conscientização do Meio Ambiente é importante exatamente para ser um período, junto com o Dia Internacional do Meio Ambiente, de reflexão sobre as questões da sustentabilidade, daquilo que nós queremos das nossas cidades para o presente e para o futuro. A proposta chegou até a comissão a partir de uma iniciativa de um grupo de alunos de uma escola estadual de Chapecó que participou no mês de junho do programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Escola do Legislativo para motivar a participação da juventude catarinense na política e no processo democrático. A criação da Semana Catarinense do Meio Ambiente foi uma das proposições apresentadas pelos jovens parlamentares no plenário da Casa. O projeto prevê a realização de diversas atividades educativas sobre o uso racional da água, a reciclagem do lixo, entre outras iniciativas voltadas à preservação ambiental.
A semana também foi de aprovações na Comissão de Constituição e Justiça. Entre os projetos que receberam sinal verde dos parlamentares, destaque para o que aumenta a divulgação do Disque 180, o serviço de atendimento à mulher vítima de violência. O projeto de lei de autoria da deputada Dirce Heiderscheit foi relatado pelo parlamentar Sargento Amaury Soares. A matéria torna obrigatória a divulgação do serviço de Disque Denúncia Nacional de Violência contra a Mulher, o Disque 180, em diversos estabelecimentos de Santa Catarina, entre eles hotéis, restaurantes e salões de beleza. O 180 funciona 24 horas e as ligações para este serviço são gratuitas. A mulher está tão subjugada que ela própria não faz a denúncia. Mas como outras pessoas acabam, nesses lugares, tendo conhecimento ou vendo, né, ou podendo presenciar e tendo ali à disposição, na parede, né, o cartaz informando qual é o número do Disque Denúncia, com certeza vai aumentar o número de denúncias e isso é bom para diminuir o número de violência contra a mulher. Já na Comissão de Finanças e Tributação, a discussão girou em torno de projetos como o que beneficia doadores de sangue na hora de prestar concursos públicos e vestibulares. A matéria recebeu a aprovação dos deputados. Por iniciativa do deputado Darcy de Matos, os deputados da Comissão de Finanças aprovaram o projeto de lei que isenta de taxas de concurso vestibular os doadores de sangue e de medula óssea. Segundo dados do autor do projeto, apenas 1,9% da população do Brasil é doadora, enquanto que o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é entre 3% e 5% de doadores. As campanhas de sensibilização, de conscientização são importantes, mas quando a gente dá um benefício para a comunidade, eu tenho certeza que esse benefício vai responder muito rapidamente, aumentando o número de doadores em Santa Catarina. O deputado Gilmar Kinesel destacou a importância de outro projeto aprovado pela comissão e por ele relatado, que dispensa a exigência pela administração pública estadual, direta e indireta, e suas fundações, de autenticação de cópia em cartório de documentos pessoais. Eu acho que é mais uma simplificação para o cidadão, né? Não é possível nós exigirmos, né, uma cópia autenticada de um documento onde o original está pensado, né? Então qualquer órgão público, doravante que for sancionada a lei, que tanto da administração direta ou indireta, não pode mais exigir cópia autenticada do documento que está pensado o seu original. Depois do intervalo, Notícias continua destacando o trabalho das comissões da Casa e ainda a suspensão da greve dos servidores da área da saúde. A gente volta já. A Comissão de Saúde e a Escola do Legislativo promoveram esta semana o primeiro simpósio sobre segurança alimentar e nutricional. O foco dos debates foi a alimentação saudável. No Dia Mundial da Alimentação, a proposta da Assembleia Legislativa, através do deputado Dirceu Dresch e da Comissão de Saúde, foi a de debater com agricultores familiares, estudantes da área da saúde, gestores públicos e parlamentares, ações para a promoção da alimentação saudável a partir do planejamento de estratégias de saúde e de segurança alimentar e nutricional. Não é só o direito de ter alimento, mas nós precisamos enfrentar uma discussão muito profunda da qualidade dos alimentos que a população brasileira e catarinense hoje consome. Os problemas da alimentação, principalmente o excesso de açúcar, de sal, de gorduras, a falta de vitaminas, pela carência também de frutas, de legumes, de verduras. Esse padrão alimentar tem que ser discutido, não é? Todo o papel da indústria alimentícia, o excesso de publicidade que vende uma imagem, muitas vezes, que não é verdadeira sobre os alimentos. A presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, fez a conferência sobre os caminhos para a alimentação saudável. Maria Emília Pacheco disse que o direito à alimentação é básico e foi incluído na Constituição Federal em 2010.
Ela defende uma alimentação saudável, variada e de acordo com a cultura de cada região. Nós temos uma diversidade de produtos em cada bioma no Brasil e precisamos de política que valorizem, porque nós estamos perdendo as nossas espécies, as variedades das espécies. Por isso entendemos que é fundamental que haja também uma política que valorize a capacidade dos agricultores e o direito deles histórico de guardarem suas sementes tradicionais. A presidente do CONSEA alerta para a necessidade do Brasil ter um plano nacional de redução do uso de agrotóxicos. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, cada brasileiro consome por ano cerca de 5 quilos de agrotóxicos embutidos nos alimentos. Estamos propondo que haja uma suspensão da pulverização aérea, que haja dos agrotóxicos, que haja o banimento de aditivos, de produtos que já estão banidos em outros países. E estamos propondo também que o governo estude e veja como poderemos chegar a retirar as subvenções que são concedidas hoje ao agrotóxico. Servidores da saúde decidiram suspender a greve da categoria por 15 dias para aguardar uma contraproposta do governo. O anúncio foi feito esta semana no plenário da Assembleia. Dezenas de servidores da saúde estiveram na Assembleia Legislativa para pedir o apoio dos deputados para as reivindicações da categoria. Segundo o presidente do Sindisaúde em Santa Catarina, Pedro Paulo das Chagas, eles apresentaram ao governo estadual uma pauta com 4 itens. O primeiro é que o governo não mexesse na remuneração de nenhum servidor enquanto estivesse em negociação. E assim ele atendeu. A segunda é buscar uma gratificação para a saúde, porque todas as secretarias têm, ou quase todas, e a saúde não tem. O terceiro item era continuar contratando servidores através de concurso público, para manter a qualidade do serviço. E o quarto item era não deixar faltar material de uso contínuo e também medicação nos hospitais, para melhor atender a população. Os servidores aguardam até segunda-feira da próxima semana uma contraproposta do governo quanto ao segundo item da pauta. A recente contratação de novos servidores para a saúde gerou a possibilidade do corte das horas plantão recebidas há anos por muitos funcionários. A sugestão da categoria é que o governo passe a pagar uma gratificação para todos os servidores. Pede a gratificação que possa substituir a HP em médio e longo prazo, né? Não se pode resolver isso de uma tacada só de uma vez. Então pede uma gratificação e essa demanda, a greve que já começou foi suspensa a pedido do governo por 15 dias, mas se não tiver uma resposta positiva do governo até na próxima segunda-feira, na terça-feira de manhã, retoma a greve e, como a gente tem visto, retoma com força. Também em plenário, parlamentares repercutiram os rumos do inquérito policial que apura a possibilidade de emissão de diplomas falsos por uma instituição privada no estado. Policiais militares teriam concluído o curso à distância. Policiais e bombeiros militares teriam concluído à distância o curso de teologia, mas a unidade de ensino não seria reconhecida pelo Ministério da Educação. O deputado Ismael dos Santos se manifestou sobre o assunto. Entendemos primeiro de que a Polícia Militar precisa averiguar, juntamente com o Ministério Público, a própria Polícia Federal, que já está fazendo esse inquérito, nesse questionamento desse concurso, mas acima de tudo, eu acho que nós devemos encerrar com esse debate, com essa discussão, abrindo de fato espaço para que pessoas interessadas na segurança pública possam ingressar sem essa exigência do curso superior. Primeira questão salarial. Não é? E segundo, o que nós esperamos é que os nossos policiais militares sejam, sim, bem treinados e bem equipados. Também durante a sessão, o deputado Padre Pedro Baldiceira defendeu a obrigatoriedade do teste do dedinho em maternidades e hospitais públicos e privados do estado. Segundo o projeto de lei apresentado pelo parlamentar e que já tramita na casa, o teste serviria para a identificação do grupo sanguíneo e do fator RH dos recém-nascidos. Para se descobrir qual é o tipo de sangue que a criança tem, exatamente para prevenir qualquer tipo de necessidade que possa vir a se ter ao longo da sua trajetória, da sua caminhada, num acidente ou em qualquer outro tipo de doença. Outro assunto abordado pelos parlamentares foi a possibilidade de estender para os cursos de ensino à distância os benefícios do artigo 170, que concede bolsas de estudo no ensino superior para alunos carentes. Atualmente, só em Santa Catarina, mais de 40 mil estudantes estão matriculados nessa modalidade.
Autor da proposta de alteração, o deputado Carlos Chiodini lembrou que a bolsa seria concedida para alunos de cursos à distância reconhecidos pelo MEC e que a modalidade já representa mais de 15% do total nacional de estudantes do ensino superior. Tendo já milhões de pessoas fazendo esse curso no momento, não só na educação superior, como nos complementares, pós-graduação, assim por diante, mas também milhares que já se formaram. Então, vamos continuar defendendo essa bandeira, alterando por meio do nosso projeto de lei, propondo alterar o artigo 170, ofertando também o ensino à distância, os benefícios da lei. Falando em lei, lembrar que criou a Defensoria Pública de Santa Catarina. A matéria foi aprovada pelos deputados em julho deste ano e previu a realização de concurso público para a contratação de defensores. O edital foi lançado e as inscrições já estão abertas. A Defensoria Pública do Estado vai ter 60 defensores públicos atuando em 21 unidades distribuídas pelo Estado. O defensor público precisa ser bacharel em Direito, terá que cumprir carga horária de trabalho de 40 horas semanais e terá salário de R$ 8.400 mais auxílio alimentação. As inscrições podem ser feitas apenas pela internet, no site defensoriasc.fepese.org.br até às 4 horas da tarde do dia 9 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 200. O concurso terá 5 etapas, uma prova escrita com questões objetivas, 2 provas práticas escritas, uma prova oral e a prova de títulos. A data provável da primeira prova é 25 de novembro a ser confirmada. As outras etapas deverão ocorrer de dezembro deste ano a fevereiro do ano que vem. A lei que criou a Defensoria Pública foi aprovada pela Assembleia Legislativa em julho deste ano e prevê a contratação de outros 90 servidores, 50 de nível superior e 40 de nível médio. O concurso anunciado pela Procuradoria-Geral do Estado é apenas para os defensores públicos. E veja a seguir as homenagens que marcaram a semana no Poder Legislativo. Notícias, volta já. O médico e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Euclides Quaresma, recebeu esta semana uma homenagem especial do Poder Legislativo. Ele foi agraciado com o título de cidadão catarinense. Um profissional de respeito e renome na medicina catarinense, Euclides Quaresma recebeu o reconhecimento do Poder Legislativo pelos serviços prestados ao longo da carreira. Quaresma foi o responsável pela criação da Cooperativa de Crédito da Unimed, a Unicred, e no plano de previdência complementar da entidade. Também é considerado o pioneiro em Santa Catarina na implantação de técnicas de tratamento na pediatria, como a nutrição parenteral e a cirurgia videoassistida. Ele é uma pessoa que contribuiu demais e graças a essa sua contribuição, ele foi acolhido como membro titular da Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina, que é uma entidade médica que reúne apenas 40 membros titulares no Estado. Gaúcho de Cruz Alta, Quaresma veio morar em Florianópolis ainda jovem para cursar medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Desde então nunca deixou o estado e aqui formou família. Para ele, o título de cidadão catarinense vem confirmar um sentimento já antigo. Hoje sou catarinense do coração, casei com Catarina, minha família toda daqui, minhas filhas, meus netos, todos daqui, então hoje é catarinense sem dúvida nenhuma e com muita honra. Quaresma possui uma destacada carreira no meio acadêmico e hospitalar. Apenas 5 anos após a formatura, já era professor do curso de medicina da UFSC. Na mesma época, entrou para o corpo clínico do Hospital Infantil Joana de Guzmão, onde prossegue até hoje como chefe do serviço de cirurgia pediátrica. Eu vim do Rio Grande do Sul também para terminar meus estudos aqui em Florianópolis e ele era o chefe do serviço, né, no qual eu comecei a trabalhar. Uma pessoa muito correta, né? Uma capacidade de liderança fantástica, uma pessoa muito organizada e com muita capacidade de
passar esses ensinamentos para a gente que estava começando, né, nessa carreira de cirurgia pediátrica, na qual é a nossa especialidade. Além do pioneirismo na medicina catarinense, Quaresma também se destacou nacionalmente na área. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica e vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Pessoas que brilham em nosso estado, que fazem por esse estado e que nos orgulham em suas ações. Por isso, parabéns ao Dr. Euclides Quaresma e parabéns ao povo catarinense, que é mais um catarinense nato, eu diria, a partir desse momento, com essa ação desse projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. Homenagens também ao Instituto Teológico de Santa Catarina. A entidade completa 40 anos de serviços prestados. A homenagem proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira é o reconhecimento do Poder Legislativo Estadual ao Instituto Teológico de Santa Catarina, que há 40 anos contribui na formação de pesquisadores e especialistas em teologia. A solenidade teve a entrega de placas àqueles que em 4 décadas de atividades dedicaram parte de suas vidas ao desenvolvimento do ITESC. Nós queremos celebrar esses 40 anos do ITESC para agradecer a Deus e a toda a comunidade, porque o ITESC formou mais de 500 padres, ou seja, mais da metade dos padres diocesanos do estado de Santa Catarina, além de também muitas lideranças religiosas para as comunidades de todas as 10 dioceses do nosso estado. Quando se pensava em implantar as coisas do Vaticano II, também a formação sacerdotal pedia instituições diferentes. Então, os bispos de Santa Catarina, e ali um destaque merece Dom Afonso Nils, se organizaram e as dioceses se uniram e fundaram aquilo que é o ITESC. O deputado Padre Pedro Baldiceira, em seu pronunciamento, destacou que a instituição, com 25 mestres e doutores, trabalha para o aprofundamento da religião. Esses 40 anos são extremamente significativos, porque são 4 décadas que tentou buscar a teoria na prática. Também na semana que passou, deputados destacaram a passagem dos 75 anos do Aeroclube de Santa Catarina. Pilotos que testemunharam a história da instituição foram homenageados pelos parlamentares. Adultos e também crianças participaram da homenagem aos 75 anos do Aeroclube de Santa Catarina. A sessão especial, promovida pela Assembleia Legislativa, reforçou a importância da entidade, fundada na época da Segunda Guerra Mundial e que ganhou seu primeiro avião através de uma doação feita pelo Ministério da Marinha. O presidente da entidade, Luiz Adalto Costa, falou sobre a história do Aeroclube. Era o momento em que o país vivia o crescimento da aviação, então tinha-se muito apoio. E o sonho de voar estava presente no coração de muitas pessoas, né? Dentre eles o senhor Franklin Ganzo foi o primeiro presidente, o segundo o Dr. Aderbal Ramos da Silva, e tivemos um apoio muito grande da aviação naval. Atualmente sediada na cidade de São José, o Aeroclube de Santa Catarina tem 8 aeronaves próprias e oferece uma série de cursos, entre eles de piloto e instrutor de voo. Pessoas que contribuíram ou que ainda contribuem com a história da entidade foram homenageadas pelo parlamento. O diretor da Escola de Iniciação Aeronáutica, Alceu Lisboa, foi um dos agraciados. A escola ensina para crianças e jovens com idade entre 8 e 15 anos os conhecimentos básicos do mundo da aviação. Elas aprendem teoria de voo, conhecimentos técnicos, navegação, meteorologia e regulamentos. E tem também a história e a vida de Alberto Santos Dumont. Atualmente, com 16 anos de idade, Marlon Frigueto tinha apenas 12 quando começou a sua iniciação aeronáutica. Hoje, ele é monitor na escola e repassa aos menores os ensinamentos que recebeu. Aprendi aeromodelismo, aulas teóricas e práticas, vamos dizer assim, onde que a gente vai no hangar e visita aviões para ver as peças, aprender os nomes. Lá também eles passam, vamos dizer, aulas teóricas
que é uma folha resumida tipo do piloto privado, que seria meteorologia e outras matérias que caem no piloto privado. O deputado José Ney Ascari, do PSD, foi quem conduziu a sessão especial em comemoração aos 75 anos do Aeroclube. Ele reforçou a importância da homenagem. O Aeroclube tem prestado para o desenvolvimento da aviação catarinense um trabalho que precisa ser reconhecido, e a Assembleia faz nesse momento essa justa homenagem, reconhecendo toda a história do Aeroclube e também destacando a importância dessa instituição para Santa Catarina. E para fechar, as homenagens da Assembleia a um dos episódios mais marcantes da história de Santa Catarina, a Guerra do Contestado. No dia 22 deste mês, o confronto completa 100 anos. Representantes dos municípios que participaram da guerra e que estiveram envolvidos em questões econômicas e políticas foram lembrados na sessão. Além deles, a Academia Catarinense de Letras, através de autores que trataram o tema, o Museu Antropológico da Região do Contestado em Caçador e também autoridades políticas. Foi uma noite de muitas lembranças e histórias para contar. Um episódio que aconteceu há 100 anos atrás, que foi um grande conflito no estado de Santa Catarina, que por muitos anos ele ficou meio que desconhecido de toda a população. E nós, enquanto Universidade do Contestado, desde que criamos a instituição, procuramos sempre resgatar toda a história. E agora, nesse ano que fazemos então essas referências de 100 anos à Guerra do Contestado, nos sentimos muito orgulhosos de estarmos aqui e podermos sermos agentes de disseminação de um episódio tão relevante para a história do Brasil. A história, ela só tem a sua força no universo no momento em que todos se lembram dos fatos do passado, sendo ou não tragédias. O conflito marcou a história como um episódio de muitas mortes, destruição de vilas e cidades da Serra e Planalto, passando pelo meio-oeste até a região de Irani. O episódio resultou na morte de cerca de 8 mil civis e um contingente estimado de 800 militares. Nós não ainda demos a verdadeira importância à Guerra do Contestado. Embora que o Estado catarinense teve, inclusive, as suas divisas alteradas através da Guerra do Contestado. E na bandeira catarinense do município de Canoinhas, na bandeira municipal, está escrito Catarinense Semper. Foi um dos únicos municípios que escolheu ser município de Santa Catarina, porque tinha a opção de escolher pelo Estado do Paraná. Os homenageados receberam um exemplar da bandeira do Contestado, símbolo regional reconhecido pela Lei Estadual do ano de 2001, de autoria do deputado proponente da sessão especial, Antônio Aguiar. Temos a certeza que hoje fazemos história na Assembleia Legislativa, através de todos os deputados, essa aprovação pela sessão histórica dos 100 anos do Contestado. E o Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia e até a próxima.